Santidade inspira santidade. Hoje vamos conhecer a história de um santo conhecido como Grande Marte, que foi martirizado no ano 303. Hoje vamos conhecer a história de São Jorge. Nascido na Capadócia, atual Turquia, São Jorge era filho de cristãos, aprendendo desde cedo a acreditar em Deus e Jesus Cristo como sua salvação. Ao atingir a adolescência, São Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas. São Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, São Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano que ele servia, mudou completamente seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de seus pais e da Igreja de Israel. Então ele deu um primeiro passo de fé. Distribuiu todos os seus bens aos pobres, mesmo sendo membro do alto escalão do exército. Ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia que o Senado confirmaria o decreto do imperador que autorizaria a eliminação dos cristãos, São Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com essa decisão, que julgava absurda. Ele ainda disse diante de todos que os romanos é quem deveria assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram palavras como essas vindo da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, São Jorge respondeu-lhes que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e, por ser essa verdade, a defenderia a todo custo. Mas o que é a verdade? Perguntou o cônsul. São Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós persegues, e eu sou servo do meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando, me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. São Jorge, então, renunciou a tudo para viver apenas sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo e viveu o Santo Evangelho. São Jorge não queria mais estar a serviço de um império perseguidor e opressor dos cristãos, que era contra o amor e a verdade. Então o imperador Diocleciano, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, São Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava se depois da tortura abandonaria a fé cristã. São Jorge, porém, reafirmava sua fé, cada vez com mais coragem. Então o imperador Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir São Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano de 303. Uma história nos ajuda a compreender a sua imagem, onde normalmente vemos São Jorge sobre um cavalo branco com uma lança vencendo um dragão. Num lugar existia um dragão que oprimia um povo. Ora era dados animais a esse dragão e ora jovens. E certa vez foi a filha do rei que foi sorteada. Nessa hora apareceu São Jorge, cristão, que se compadeceu e foi enfrentar aquele dragão. Fez o sinal da cruz e, ao combater o dragão, venceu com uma lança. Recebeu muitos bens como recompensa, o qual distribuiu aos pobres. Verdade ou não, o mais importante é o que essa história comunica. São Jorge foi
foi um homem que, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, viveu o bom combate da fé. Compadeceu-se do povo porque foi um verdadeiro cristão, e isso é o essencial. Ele viveu sob o senhorio de Cristo e testemunhou o amor a Deus e ao próximo. Que Ele interceda para que sejamos verdadeiros guerreiros do amor. São Jorge, rogai por nós.